Bom dia a todos. Estamos iniciando o webinar sobre detecção de incêndio em câmaras frias, utilizando o detector de fumaça por aspiração da Securiton, o modelo ASD 535. Sou o Henrique Mitomo Miyamoto e serei responsável técnico por esta apresentação. A apresentação terá uma duração de aproximadamente 1 hora, onde separamos 50 minutos para a apresentação e os 10 minutos finais para as respostas das perguntas. O chat estará aberto durante toda a apresentação e desta forma poderão ser postadas dúvidas e no final estaremos dedicando o tempo para as respostas. Se houver muitas dúvidas que não puderem ser respondidas devido ao tempo destinado, as mesmas serão respondidas por e-mail. Caso venham a ter dúvida após o encerramento deste webinar, se sintam à vontade de nos contatar. No final deste webinar estaremos apresentando os nossos dados para o contato. A nossa parceria com a Securiton ocorreu no ano de 1998 e neste ano de 2020 estamos completando 22 anos de parceria. A Securiton faz parte de um grupo suíço denominado Securitas. A Securiton produz equipamentos para sistema de detecção e alarme de incêndio, centrais de alarmes, detectores pontuais, acionadores manuais, avisadores visuais e sonoros e principalmente os detectores especiais de incêndio. Em 2020, a Securiton e parceiros ao redor do mundo estamos completando 50 anos desde o desenvolvimento do primeiro detector de fumaça por aspiração. Para comemorar, a Securiton lançou a campanha ASD ao redor do mundo. Os representantes e parceiros encaminham fotos junto com o ASD. Aqui podemos observar os diversos modelos de detectores de fumaça por aspiração da linha ASD 53X. O modelo ASD 531 é indicado para cobertura em uma área máxima de 720 metros quadrados. O modelo 532 para cobertura de uma área máxima de 1.280 metros quadrados. O modelo 533 para cobertura de 1.920 metros quadrados. O modelo 535-1 e -3 com um tubo sensor e cobertura de 2.880 metros quadrados. O modelo 535-2 e -4 com 2 tubos sensores e cobertura de uma área máxima de 5.760 metros quadrados. E finalmente o modelo 535HD -3 e -4, com 1 ou 2 tubos sensores e cobertura de área máxima de 2.880 metros quadrados ou 5.760 metros quadrados e possui o grau de proteção IP66. Esse produto ele foi recém-lançado pela Securiton. Agora iremos passar um vídeo de apresentação dos diversos modelos. Porém, o modelo 533 não está incluso no vídeo, pois este modelo é recém-lançado pela Securiton também. Vamos ao vídeo. Securiton é líder global na fabricação de detectores de fumaça por aspiração. Seus produtos são desenvolvidos na Suíça, produzidos na Alemanha e utilizados em todo o mundo. Mais de 40 anos de experiência no desenvolvimento e aplicação de detectores de fumaça por aspiração dão tranquilidade aos nossos clientes. Incêndios incipientes serão detectados de forma confiável, mesmo depois de anos de instalação e nas mais difíceis condições. A Securiton tem o dispositivo certo para cada situação. O modelo 535 é o topo da linha Securitas ASD. Capaz de monitorar até 5.760 metros quadrados, é ideal para grandes ambientes,
centros de distribuição e armazéns refrigerados. O modelo 532 é a solução econômica para pequenos e médios ambientes, com o mesmo nível de funcionalidades. O modelo 531 é perfeito para pequenas áreas devido ao comissionamento simplificado, que não requer treinamento específico. Os detectores de fumaça por aspiração possuem 1 ou 2 tubos independentes com múltiplos furos, um gabinete de controle com um sensor de fumaça de altíssima sensibilidade por canal, um sensor de fluxo de ar para cada tubo e um ventilador de alto desempenho. No coração do detector de fumaça por aspiração Securitas ASD está o sensor de fumaça SSD de altíssima sensibilidade, com tecnologia High Dynamic e a câmara de fumaça de grande capacidade. Graças à tecnologia de LED de alta potência e a resolução menor do que 0,001% por metro, a sensibilidade pode ser ajustada de acordo com a aplicação de monitoramento, desde valores tão sensíveis quanto 0,002% por metro até 10% por metro. Com isso, ele pode ser utilizado em aplicações nas classes A até C, conforme a norma europeia EN 54-20. Usando o estado da arte em tecnologias de simulação, a câmara de fumaça de grande capacidade dentro do sensor de fumaça SSD é desenvolvida para alcançar a maior sensibilidade possível, mantendo a flexibilidade a longo prazo. O filtro patenteado contra fibras permite que fatores individuais de perturbação sejam simplesmente ignorados. Até 5 níveis de alarme podem ser programados. Isto torna possível desenvolver projetos otimizados, por exemplo, em centros logísticos, centros de processamento de dados e poços de elevador. Outro componente extremamente importante nos detectores de fumaça por aspiração é o ventilador de alto desempenho, que é o pulmão do sistema. O ventilador é silencioso, com níveis de ruído abaixo de 25 dBA. A performance ajustável permite áreas de monitoramento sem paralelo e até 2 tubos com 300 metros de comprimento ou 2 vezes 120 furos de amostragem. Para instalações complexas em que, por exemplo, tubos de amostragem em configurações assimétricas são necessários, o software de cálculo ASD Pipeflow simula o layout mais adequado. Em apenas alguns passos, todo o sistema de amostragem pode ser calculado e pode-se imprimir os resultados certificados pela VDS. Caso necessário, todos os parâmetros estão disponíveis para acesso pelo software ASD Config. Graças às opções de operação em rede, isto também é possível para múltiplos dispositivos. O procedimento Basic Config torna possível o comissionamento em 3 passos simples, sem a necessidade de uma ferramenta em computador. Isto significa que nenhum treinamento é necessário para configurar o dispositivo. Você precisa registrar e avaliar os dados monitorados? Todos os dados podem ser gravados em cartão de memória durante um período e avaliados posteriormente em computador. Os detectores Securitas ASD podem ser integrados ao laço endereçado, comunicando-se diretamente com a central de alarme de incêndio. Para os modelos 532 e 535, a tecnologia Config Overline permite um ganho extra em conveniência e eficiência. Através da ferramenta ASD Config, pode-se acessar todos os detectores ASD diretamente pelo laço, através da central de alarme de incêndio, para ajustar os parâmetros ou ler os arquivos de eventos, sem a necessidade de ir fisicamente até cada equipamento de forma individual. Uma grande variedade de acessórios está disponível para aplicações especiais. Filtros e dispositivos automáticos de limpeza para ambientes empoeirados, caixas de retenção de água e protetores contra detonação em áreas classificadas. O detector Securitas ASD é perfeito para utilização em qualquer local. Condições ambientais difíceis e flutuações de temperatura ou umidade não causam qualquer influência sobre a sensibilidade e precisão do dispositivo. O sistema pode ser instalado de forma oculta se necessário, e a detecção de incêndio em áreas de difícil acesso também é possível.
Altos níveis de sensibilidade na detecção garantem a operação sem interrupção em centros de dados e sistemas de comunicação, tornando o ASD o guardião perfeito contra incêndio para várias aplicações. Descubra novas dimensões na prevenção contra incêndio com Securitas ASD, os detectores de fumaça por aspiração com sensor HD da Securiton. Estaremos apresentando a seguir risco, causa e danos, desafios encontrados para detecção em câmaras frias, solução para uma efetiva detecção de incêndio em ambientes hostis, e informações sobre como elaborar projetos de implantação utilizando o equipamento ASD 535LT, instalação e configuração, certificações. Apresentaremos as diversas certificações do equipamento. Estaremos agora apresentando o risco, causa e danos. Caso de estudo incêndio na Frigo. Frigo é um frigorífico e está localizado na cidade de Basileia, na Suíça, e que faz fronteira com a Alemanha e a França. O incêndio iniciou devido a serviços de manutenção utilizando solda. O fogo iniciou no sábado e as equipes de combate se revezaram para conseguir finalmente controlar o incêndio somente 2 semanas após, em um domingo. Como podemos observar na apresentação, os prejuízos foram enormes e sem contar os custos referentes à interrupção dos negócios. No descritivo deste webinar, temos os links referentes aos vídeos que mostram o trabalho de combate e também uma matéria sobre este incidente. Dentre os riscos estão as paredes e tetos com revestimentos térmicos em poliestireno expandido EPS, isopor, poliuretano PUR ou poliisocianurato, o PIR. O EPS e o PUR, em caso de incêndio, produzem muita fumaça e queimam. Materiais para armazenamentos e embalagem como pallets, madeiras ou plásticos, caixas de papelão e também os plásticos de embalagem. O próprio produto conservado ser inflamável. Esteiras de transporte com motores elétricos e empilhadeiras que geralmente são elétricos ou a gás. E os serviços de manutenção que utilizam solda. Câmaras frias ou refrigeradas geralmente fazem parte da produção e armazenamento. Assim, os danos causam interrupção nos negócios como sendo a principal e mais grave consequência. A seguir veremos os desafios para a detecção de incêndio em câmaras frias. Dentre os desafios estaremos apresentando a estratificação, tráfego de empilhadeiras, névoa, baixa temperatura, serviços de manutenção e a implantação de detectores externos às áreas frias. No início do incêndio, devido à baixa temperatura no ambiente, a fumaça não possui energia suficiente para atingir o ponto mais elevado, onde geralmente estão localizados os detectores pontuais. Este fenômeno é denominado de estratificação. Detectores pontuais não são eficientes por serem bem menos sensíveis que os detectores de fumaça por aspiração e também são elementos passivos. Detectores de fumaça por aspiração são muito mais sensíveis e ativos, por coletarem a amostra do ar constantemente para verificarem a presença de partículas de fumaça no ambiente monitorado. Grandes áreas abertas. Ambientes propício para ocorrer o fenômeno da estratificação e dificuldade na realização da manutenção em detectores pontuais, devido ao pé direito elevado e à baixa temperatura.
Detectores por feixe não são eficientes, pois o tráfego das empilhadeiras e o posicionamento do estoque próximo ao teto podem interferir no feixe, causando constantemente a sinalização indesejáveis de falhas e alarmes no sistema. Próximo às entradas da câmara fria ocorre a formação de uma névoa. Esta névoa causa alarmes falsos e o congelamento do ponto próximo às entradas. Sendo assim, detectores por feixe e pontuais não são eficientes nestas condições. A baixa temperatura é um limitante para diversos tipos de detectores de incêndio. Cabo térmico indica alarme somente ao atingir a temperatura de mais 57 graus centígrados. Ou seja, a temperatura na câmara fria deveria sair de menos 30 graus e atingir mais 57 graus centígrados para que seja sinalizado o alarme. Temperatura opcional de detectores pontuais variam de 0 graus a mais 50 graus centígrados, ou seja, não poderão ser instalados no interior da câmara fria. Detectores a laser também possuem a limitação dos detectores pontuais, porém de menos 5 graus centígrados a mais 50 graus centígrados. Detectores por feixe possuem a temperatura operacional de menos 20 graus centígrados a mais 65 graus centígrados, porém possui todas as limitações apresentadas anteriormente. Conforme a norma NBR 17240, no capítulo 10.5 F, manutenção, está descrito, garantindo que 100% dos detectores ensaiados no período de 1 ano. Durante a manutenção é necessário testar todos os detectores pontuais, porém no caso dos detectores de fumaça por aspiração, somente os pontos mais distantes necessita ser testado, ou seja, o último ponto no final da tubulação. Câmaras frias com o pé direito elevado, é necessário utilizar plataformas elevatórias para acessar o detector pontual. A média é de 1 para 17, ou seja, para cada 17 detectores pontuais, somente um ponto é necessário ser testado no detector de fumaça por aspiração. Aqui apresentamos um comparativo: 510 detectores pontuais contra 510 pontos de amostragem do detector de fumaça por aspiração. Conforme apresentamos anteriormente, somente o último ponto de amostragem de cada tubo sensor necessita ser testado. Detectores pontuais testados 1 a 1 e somente 30 pontos de amostragem dos detectores de fumaça por aspiração. Considerando 15 minutos para testar cada ponto, teríamos um tempo de teste de 127,5 horas para os detectores pontuais, contra apenas 7,5 horas. Resumindo, teríamos um custo elevado para executar a manutenção dos detectores pontuais. Detectores de fumaça por aspiração e que devido à temperatura operacional não poderão ser instalados dentro da câmara fria a menos 30 graus, devemos observar que nestas condições poderão ocorrer a condensação nos tubos, formação de gelo e a necessidade de serviço especializado para a perfuração e vedação da parede da câmara fria. Detectores de fumaça por aspiração externo necessitam de equipamentos adicionais para aquecer o tubo e o ar, evitando a formação de gelo e danos ao detector. O ar aspirado sai da câmara fria a menos 30 graus e deve chegar ao detector a uma temperatura maior ou igual a 0 graus. O ar de retorno do detector é insuflado para dentro da câmara fria a uma temperatura maior ou igual a 0 graus centígrados. A alimentação do equipamento de aquecimento deve ser contínua e deve ter um sistema de baterias para suprir em caso de falta de energia. Consequentemente, há um gasto adicional para a instalação e também um consumo elevado de energia. A perfuração nas paredes e tetos deve ser realizada por empresas especializadas para não causar problemas ao funcionamento da câmara fria.
Se houverem alguma dúvida em relação aos capítulos anteriores, solicitamos postar no chat a qualquer momento e no final da apresentação estaremos respondendo. A seguir estaremos apresentando a solução Securiton para a detecção de incêndio em câmaras frias. Temperatura operacional do detector ASD535LT de até menos 30 graus centígrados. O detector de fumaça por aspiração e toda a tubulação com os pontos de amostragem são instalados dentro da câmara fria. Todos os pontos de amostragem possuem dispositivos de aquecimento para evitar que a formação de gelo obstrua o orifício. Os pontos de amostragem aquecidos são alimentados pelo detector de fumaça por aspiração, ou seja, não necessita de sistema de alimentação adicional. Sensor de fluxo de ar possibilita ativar o aquecimento do ponto de amostragem somente quando é detectada a redução no fluxo de ar vindo dos pontos de amostragem. O aquecimento não fica constantemente ligado. O aquecimento dos pontos são ligados quando é detectada a redução do fluxo de ar e são desligados após o fluxo de ar normalizar. Resumindo, temperatura operacional de até menos 30 graus centígrados, montagem dentro da câmara fria, pontos de amostragem aquecidos, sem fonte de alimentação adicional, sensor de fluxo de ar. Detectores não operam em temperaturas de menos 20 graus ou abaixo. Condensação e formação de gelo são problemas sérios para a detecção. Conexão em rede é primordial para os testes. A Securiton é pioneira em detecção de incêndio em áreas especiais. Produz sistema de detecção em câmaras frias desde 1983 e podemos observar na foto o modelo antigo, o RAS-52B. Norma CEA 4050 sugere a proteção de câmaras frias por detectores de fumaça por aspiração. Temperatura operacional do ASD535LT é de menos 30 graus a mais 60 graus centígrados. O ASD535LT deve ser instalado dentro da câmara fria. Pontos de amostragem é aquecido somente quando o sensor detecta a redução no fluxo de ar devido ao congelamento dos pontos, ou seja, não fica ligado o tempo todo. Alimentação proveniente do próprio detector ASD535. A Securiton fornece vários modelos de filtros para a tubulação com os pontos de amostragem. Dentre estes filtros está a caixa de retenção de água, que são necessárias em outras áreas dentro da indústria alimentícia ou frigoríficos. O ASD535 possui a classe de proteção IP54 e o mais recente lançamento da Securiton, o ASD535HD, possui a classe de proteção IP66. IP54 classifica o equipamento como sendo protegido contra poeira e respingos de água. O IP66 classifica o equipamento como sendo totalmente protegido contra poeira e jatos fortes de água. Em algumas áreas dentro da indústria alimentícia ocorre a higienização por jatos de água quente. Nestes ambientes deverão ser previsto o recém-lançado ASD535HD com IP66 e o filtro de retenção de água, permitindo assim que o ambiente seja totalmente higienizado com jatos de água quente, produtos químicos de limpeza, sem prejudicar o sistema de detecção e alarme de incêndio.
Na sequência estaremos apresentando sobre o projeto de sistema de detecção de incêndio em câmaras frias utilizando o detector ASD535LT. A OGEO possui biblioteca de detalhamentos de instalação de sistema de detecção por fumaça por aspiração em CAD. Esta biblioteca estará disponível para os projetistas incluírem os detalhamentos em seus projetos. Pontos de amostragem poderão ser considerados como um detector pontual com maior sensibilidade. Seguindo as orientações da norma NBR 17240, para locais com temperatura ambiente, a área de cobertura seria de 81 m², ou área circunscrita dentro de uma circunferência com raio de 6,3 metros. Para ambientes de câmaras frias, a área de cobertura deverá ser reduzida devido a vários fatores, por exemplo, a baixa temperatura, pé direito elevado, troca de ar ambiente, disposição das prateleiras e outros. Sendo assim, solicitamos nos consultar por ocasião do projeto para que possamos orientar a respeito da área de cobertura e posicionamento do tubo sensor e pontos de amostragem. Em detalhes, podemos observar o detector ASD535LT instalado no interior da câmara fria e também no detalhe o ponto de amostragem aquecido. Com o software de projeto PipeFlow, podemos elaborar o projeto 3D de toda a tubulação com os pontos de amostragem e acessórios. No lado esquerdo, temos a lista com todos os materiais disponíveis para o projeto da tubulação. No centro à esquerda em verde, temos a configuração do sensor e pouco à direita os parâmetros chaves do sistema. Na parte inferior da janela temos os parâmetros da tubulação e pontos de amostragem. O software de projetos PipeFlow permite a configuração do cálculo de acordo com as normas. Ao emitirmos o relatório, podemos observar no canto inferior direito a indicação de que este projeto está de acordo com a NFPA. Da mesma forma, este relatório está de acordo com a EN 54 e certificação VDS. No PDF gerado pelo software PipeFlow, temos um relatório completo com a descrição do fornecedor e do cliente, comprimento total da tubulação, tempo de transporte da fumaça até o sensor, número de pontos de amostragem e outros. Todos os parâmetros de cálculo de acordo com a norma selecionada, NFPA ou VDS. Layout da tubulação em 3D, apresentando o diâmetro de cada ponto de amostragem e o comprimento de todos os trechos da tubulação. E no final do relatório temos a lista completa de todos os equipamentos e materiais necessários para a instalação da ASD535, facilitando a elaboração de orçamentos. Vamos falar agora sobre instalação e configuração. Podemos observar na figura o ASD535 com dois tubos sensores, filtros e as caixas de conexão dos pontos aquecidos WCU35, respectivamente de cada um dos tubos sensores. Em vermelho, o fio de alimentação dos pontos aquecidos que se originam no detector e percorre o interior da tubulação até o ponto de amostragem. Podemos observar o ASD535, dois tubos sensores, filtros de retenção de água, abraçadeiras, tubulação de infra. O tubo sensor poderá ser de PVC, ABS, CPVC, inox, cobre ou outros. Para selecionar a tubulação mais adequada, solicitamos nos contatar durante a execução do projeto e assim possamos orientar qual seria o material mais adequado para a instalação.
software ASD Config nos permite a configuração individual de todos os parâmetros do equipamento, o update do firmware, download do SD card com os eventos de memória e alteração da sensibilidade à fumaça e ao fluxo de ar. Com a ASD Config temos liberdade de configuração de todas as variáveis do detector. A placa principal do ASD535LT possui interface de contatos e poderão ser conectados a todos os sistemas de detecção e alarme de incêndio de terceiros através de módulos monitores. O sistema de alarme de incêndio não necessita ser da Securiton. Na parte central da placa podemos observar um display e dois botões, onde podemos configurar o detector sem a necessidade de computador ou software. Esta programação é básica e é denominada de Easy Config. Para a programação mais detalhada, podemos observar no canto abaixo à direita a interface USB, onde conectamos o computador com o software ASD Config. O ASD Config nos permite uma programação mais refinada do detector, com acesso a todas as variáveis do detector. Em se tratando de sistema de detecção e alarme de incêndio da Securiton, e através da placa opcional XLM35 é possível utilizar todos os recursos do software ASD Config remotamente conectada à central de incêndio. Através do laço de detecção a 2 fios e utilizando a tecnologia denominada de Config Overlining, nos permite conectar remotamente ao detector, evitando que o pessoal da manutenção tenha que estar dentro da câmara fria a menos 30 graus centígrados para qualquer tipo de intervenção. Certificações. O ASD da Securiton possui certificações europeias, americanas, a Global FM e outros. Também possui certificações de fabricação. Macromex. Este armazém de produtos alimentícios congelados que fica na cidade de Câmpia Turzi, na Romênia. A câmara fria opera a menos 30 graus centígrados e é totalmente automatizada. O pé direito é de 42 metros e com 16 níveis de armazenamento. Devido ao elevado pé direito, a tubulação da ASD foi disposta na vertical e todos os pontos de amostragem são aquecidos. No descritivo deste webinar, temos o link referente ao vídeo e apresentação da Macromex. Treinamento online Algeu. Vai desde as informações sobre os detectores de fumaça por aspiração, vídeos treinamentos para configurar utilizando o ASD Config, utilização do software de projetos Pipeflow, startup com o Easy Config e um overview da montagem. No descritivo deste webinar temos o link referente aos treinamentos online Algeu. Apresentamos as soluções para a proteção de câmaras frias de até menos 30 graus. E como ficam as câmaras frias abaixo de menos 30 graus? Teriam que ficar sem proteção? A seguir apresentaremos os detectores lineares de calor, que são utilizados para a detecção em câmaras frias abaixo de menos 30 graus. Heat Detector ADW535 e o Listec Sensor Cable SEC15, SEC20. Em uma próxima oportunidade estaremos apresentando estes sensores que são solução para a detecção de incêndio em câmaras frias abaixo de menos 30 graus centígrados. Já tem um projeto para proteção de câmaras frias abaixo de menos 30 graus centígrados? Por favor, nos contatar e assim podemos auxiliar na elaboração deste projeto.
Encerramos aqui a nossa apresentação e estamos à disposição de todos para o esclarecimento de dúvidas. Caso venham a ter dúvidas após o encerramento deste webinar, se sintam à vontade de nos contatar. Ao final estaremos apresentando os nossos dados para o contato. Vamos às dúvidas. Renata Souza, o que acontece com os detectores de feixe se ocorre formação de névoa na câmara fria? A detecção de feixe, por ser uma detecção de feixe onde exige um transmissor e um receptor, ou um transmissor e um espelho, o que acontece é que a névoa acaba gerando ou sinalização de falha ou alarmes falsos, sendo prejudicial à operação do sistema, pois no sistema de alarme, quando começa a gerar muitas falhas e muitos alarmes, ocorre que ela perde a confiabilidade no sistema, prejudicando a operação do sistema. Renata Souza, o equipamento é instalado dentro ou fora da câmara refrigerada? O ASD 535LT ela é instalada dentro da câmara fria. Tanto o detector como toda a tubulação sensor do sistema, né, os pontos de amostragem, são totalmente instalados dentro da área refrigerada. Renata Souza, e o que acontece se usar detector pontual? Se utilizar o detector pontual, normalmente o detector pontual ele não tem uma temperatura operacional tão baixa. Ela pode variar de menos de 0 a uma temperatura positiva. Então a temperatura opcional do detector pontual, ela não foi, digamos assim, projetado para estar instalado dentro da câmara fria. Além disso, ainda pode ocorrer o congelamento do detector, formação de gelo ao redor do detector, e também a névoa causada nas entradas das câmaras frias pode acabar ocasionando alarmes falsos no sistema. Outra pergunta aqui, Renata Souza. E dá para usar este equipamento em depósitos refrigerados em supermercados? Sim, sem problema nenhum. Dá para ser utilizado nos depósitos refrigerados de supermercados. Tá sem problema algum. E como eu já enfatizei, o detector ele deve ser instalado internamente à área refrigerada. E dá para ligar o equipamento em qualquer central? Sim, o equipamento ele possui saídas de contato seco a relé, tanto das falhas como dos alarmes. Então, através de um módulo monitor do sistema de alarme de incêndio existente, poderia ser monitorado por qualquer sistema de incêndio, não necessariamente sendo da Securiton. A vantagem de você ter um sistema da Securiton seria a utilização do Config Overline, onde você poderia estar configurando todos os parâmetros do equipamento remotamente, sem ter que o pessoal de manutenção estar dentro da câmara fria, sobre as condições severas da câmara fria, fazendo toda a configuração na parte externa. Se entrar água na tubulação, o que acontece? Se é um ambiente onde é propício à entrada de água na tubulação, deve ser utilizado é a caixa de retenção de água. Sendo assim, não teria problema algum ao equipamento, pois a caixa de retenção de água não permitiria que a água chegasse até o detector. Sendo assim, não teria problema algum a água entrar na tubulação, desde que durante o projeto seja prevista a colocação da caixa de retenção de água. E se congelar os furos, o que acontece? O furo, quando ele congela, ele acaba obstruindo o ponto, e o que acontece é a redução no fluxo de ar, que o equipamento vai detectar essa redução no fluxo de ar, e em detectando a redução no fluxo de ar, ele vai ativar o aquecedor, ele vai aquecer o ponto de amostragem, e sendo assim o ponto ele vai ser desobstruído
pelo aquecimento do dispositivo. Tiago Parado, é possível conjugar com o sistema de sprinkler? Sim, é possível conjugar com o sistema de sprinkler, tá? A norma não permite que você utilize o mesmo detector para poder estar fazendo a ativação do sprinkler, tá? O ASD ele possui lá, como a gente viu na apresentação, tá? Até 5 níveis de alarme. Então você pode colocar lá uma sinalização inicial e a partir do momento que a fumaça for, digamos assim, aumentando no ambiente, ele vai subindo o nível até chegar ao ponto de alarme. Mas a norma não permite que o mesmo detector possa fazer o disparo do sprinkler. Mas facilmente pode ser colocado, conjugado duas tubulações do ASD, né? O ASD, colocar um ASD duplo, onde eu tenho duas tubulações e cada tubulação com seu respectivo sensor. Aí sim, como eu vou ter sensores distintos, né, para cada uma das tubulações, é possível estar fazendo o disparo da extinção, porque são sensores distintos que vão estar detectando o mesmo evento de incêndio, tá? Sendo assim, fazendo a ativação do sprinkler. O Antônio Carlos Miller, como é disponibilizado o software Pipeflow? Tá, esse software pode entrar em contato com o nosso comercial, né, com os dados de contato que nós vamos estar apresentando no final, e eles poderão estar disponibilizando esse software aí para utilização. Como o Pipeflow é um software de projeto, tá? Seria interessante ou entrar em contato para nós podermos tirar as dúvidas e também participar do treinamento online para verificar como é que é o funcionamento do software para poder utilizar ele corretamente. Renato Godoy Fernandes, por favor, qual a recomendação de vocês sobre o uso de tubulação de fabricantes nacionais destinado à aplicação de sprinklers? A Algeo, ela trabalha mais com equipamentos de detecção e alarme de incêndio. A Algeo, ela não trabalha com área de sprinkler, que é a área de combate, tá? O que a gente tem visto no mercado aí de fabricantes nacionais para aplicações de sprinkler seria o material utilizado pelo pessoal seria o CPVC. Tá, mas teria que consultar um fabricante nessa linha de sprinkler para poder ver certinho qual que é o material mais aplicado. Antônio Carlos Miller, esta apresentação é disponibilizada em arquivo PDF. Eu acredito que após a apresentação, tá, o nosso comercial deve providenciar tanto o arquivo em PDF, tanto esse vídeo no próprio YouTube. Sendo assim, esse vídeo poderá ser revisto novamente, né, mesmo após ter encerrado o webinar, poderá ser revisto esse mesmo vídeo pelo YouTube. Renato Souza, tem a altura máxima do local onde o equipamento é instalado? Com o módulo de detecção consegue distinguir o que é neva para fumaça? A temperatura máxima do local onde o equipamento é instalado não teria assim uma temperatura máxima. O que seria necessário, se o pé direito for muito elevado, né, para a instalação da tubulação sensor, o que ocorre é que teriam que colocar tubulações intermediárias à altura, né? Então, como foi mostrado ali no exemplo da câmara refrigerada lá da Macromex, tá? Pelo pé direito ser muito elevado, 42 metros, né? A tubulação de aspiração ela foi disposta na vertical, justamente pelo fato de que o pé direito ele é muito elevado. Sendo assim, foi necessário colocar a tubulação de amostragem de fumaça na vertical, para poder proteger ao longo da altura, né, a detecção de incêndio. Com o modo de detecção consegue distinguir o que é névoa para fumaça? Para o detector de fumaça por aspiração, tá? A névoa ela não gera muito problema, porque a névoa ela não é uma partícula de fumaça, né? Então ela acaba não gerando problemas de alarme.
O config overline que você citou agora pode ser usado remotamente ou em locais diferentes da instalação. O config overline, o sistema da Securiton, você pode conectar a central de incêndio numa rede Ethernet. Sendo assim, se houver um canal de comunicação Ethernet com a central de incêndio, pode ser utilizado o config overline remotamente, sem problema algum, né? O que precisa somente é criar um caminho, né? Um caminho Ethernet do local onde a pessoa estaria utilizando o config, o ASD config, né? Ter um acesso à central de incêndio. Sendo assim, a configuração em si não teria problema algum, tá? O que seria, digamos assim, o trabalho seria criar esse canal, né? Digamos, uma empresa que está lá em São Paulo e que tem uma indústria, digamos, aqui no Rio Grande do Sul, tá? Essa empresa lá de São Paulo, digamos assim, a equipe de manutenção de São Paulo poderia tranquilamente entrar no sistema que está no Rio Grande do Sul através da rede corporativa Ethernet, contando que tem esse caminho, né, que a pessoa consiga se conectar à porta Ethernet da central de alarme de incêndio. Antônio Carlos Miller: pode ser utilizada a tubulação e conexão de Tigrify? Para a tubulação de amostragem, sim, não teria problema nenhum utilizar o Tigrify, tá? A única observação que pedimos para entrar em contato com o nosso setor de projeto, pois vai depender da temperatura da câmara fria e a temperatura que o Tigrify suporta, né? Então, se em verificando a documentação da Tigrify, verificar que ela consegue pode ser instalado em ambientes a menos 30 graus, não teria problema nenhum utilizar o Tigrify. Renata Souza: existe norma específica para câmara fria no Brasil? Uma norma específica para câmara fria no Brasil não temos, tá? Não temos, acredito que não temos no Brasil uma norma específica para câmaras frias. O que existe no Brasil é uma norma mais genérica, tá? Não uma tão específica assim para câmaras frias. Renata Souza: sobre o Pipe Flow que você citou agora, é possível fazer um EAD de ensino à distância? Sim, estamos verificando a possibilidade de EAD não só do software Pipeflow, né, talvez do próprio software ASD config, né, e se for possível a gente vai estar vendo alguma forma, alguma maneira de até estar demonstrando o config overline, tá? Então, uma forma da gente apresentar, né, de como remotamente poderia ser utilizado o config, o ASD config, né, o overline, de uma estação remota, né, não estando, digamos, no local da instalação do sistema de alarme de incêndio. Roberto Godoy Fernandes: a pergunta se referia à aplicação de tubulação de fabricantes nacionais destinada à aplicação de sprinkler na aplicação de aspiração. Sim, não teria problema nenhum utilizar a tubulação de sprinkler, né, contanto que se verifique a temperatura que esse material pode ser instalado, tá? Então teria que verificar se ele suportaria ser instalado num ambiente de menos 30 graus, tá? Não teria problema algum. Wellington Lima: o Renato Godoy Fernandes: você tem alguma solução para câmaras de ensaio de trabalho de 0 graus a mais 60 graus, com umidade relativa de até 96 graus, com alta condensação? Esse é um projeto bastante específico, tá? Eu acredito que podemos estar trabalhando nesse projeto, tá? Com caixas de retenção de água, tá? Devido à alta umidade relativa, talvez seja necessário talvez colocar uma caixa de retenção ou 2 caixas de retenção de umidade, talvez um reforço na caixa de retenção de umidade, tá? Mas
acredito que seria bem possível, pois a Securiton possui exemplos de aplicação em áreas bastante úmidas na Europa, e podemos estar consultando a Securiton para verificar essa situação. Solicito que entre em contato com o nosso departamento comercial, e assim podemos estar conversando a respeito desse assunto, tá? E dando as orientações necessárias para poder estar elaborando o projeto para um ambiente tão hostil dessa forma. Renata Souza, é possível ligar vários equipamentos deste em rede? Sim, é possível. Existe um sistema, né, conhecido como ASD.NET, tá? Onde é possível ligar vários equipamentos desse numa mesma rede, tá? Não teria problema. A Securiton já possui essa solução, né, conhecida como ASD.NET. Wellington Lima, o ASD pode ser instalado dentro de uma câmera com alta umidade e condensação? Não danifica os componentes internos? Pode, não teria problema, né? Como na resposta anterior, tá? Com umidade relativa de 96% e alta condensação, poderia ser possível sim. Você teria que fazer uma análise mais detalhada do projeto, né? Conforme eu já falei anteriormente, tá? A Securiton possui projetos em áreas com alta umidade e condensação, tá? A gente poderia estar consultando a Securiton a respeito dos detalhes desse sistema fornecido lá na Europa, e sem dúvida a gente pode estar repassando essas informações para poder fazer o projeto de forma adequada, tá? Quanto à resposta de não danificar os componentes internos, né, o ASD 535 HD e P66, tá? Todos os componentes eles são, digamos assim, revestidos para justamente poder suportar a umidade dentro do equipamento, tá? Não teria, digamos, grandes problemas. Este equipamento precisa de algum acessório para aquecer o ar? Não necessita, pois ele trabalha a menos 30 graus, quer dizer, o ar pode chegar no detector a menos 30 graus, não sendo necessário nenhum dispositivo de aquecimento do ar que chega no detector de fumaça, não teria problema nenhum. É possível detectar variação de temperatura com esse sistema? Darcy Spicassi, me perdoa se eu não pronunciei da forma correta, tá? Variação de temperatura não, esse equipamento ele é um detector de aspiração de alarme por fumaça, tá? Então ele não tem assim digamos assim, um sensor que possa estar detectando a variações de temperatura, tá? Mas conforme foi dito, né, a gente possui o equipamento ADW535, que é um heat detector, tá? Esse equipamento ele é um equipamento para temperaturas baixas, tá? Poderão ser instalados em câmaras frias de até abaixo de menos 30 graus, tá? Sendo assim, ele é um equipamento apropriado para esse tipo de detecção, tá? E ele detecta, além de uma temperatura máxima, ele também detecta a variação de temperatura. Então a gente chama de termovelocimétrico. Ele é um detector que a gente chama de térmico e de termovelocimétrico. Renata Souza, dá para programar níveis de pré-alarme? Sim, esse equipamento ele possui a capacidade de programação de até 5 níveis de pré-alarme, tá? Bem tranquilo de configurar. A gente, através do software, a gente configura certinho os níveis desejados de pré-alarme. Qual o diâmetro do bocal de encaixe da tubulação de aspiração do aparelho? O diâmetro ele é de 25 milímetros, tá? Então, se a pessoa tiver uma tubulação de 3/4, ele é um pouco maior, tá? Então teria que ou utilizar um redutor, né, para poder fazer o encaixe no equipamento, pois o equipamento ele é 25 milímetros, tá? O 3/4, se eu não me engano, acho que é em torno de 27 milímetros, uns 2 milímetros maiores que o 25 milímetros. Sendo assim, ele é possível de utilizar a tubulação 3/4, talvez seja necessário a utilização de um redutor para fazer o encaixe no equipamento, sem problema algum. Wellington Lima,
Normalmente, qual o tempo de resposta no caso de fumaça? Wellington, o tempo de resposta ele já é calculado pelo Pipe Flow. Quando você gera o Pipe Flow, tá, ele já traz o tempo de resposta. Pela norma NFPA, esse tempo de resposta, tá, tem que ser no máximo de 120 segundos. Tá? Então ele, pela própria norma NFPA, tá, o sistema já calcula esse tempo e diz se ele está dentro da norma ou não. Tá? Mas o sistema, quando você utiliza o Pipe Flow, tá, na parte central ali da janela do Pipe Flow, ele já te dá todas essas informações, tá? Dá a informação de qual vai ser o tempo de resposta do detector, devido ao cálculo do tamanho dos orifícios que foram, dos pontos de amostragem que foram colocados na tubulação. E dessa forma o sistema consegue identificar certinho, tá, qual que é o tempo de amostragem, o tempo de alarme para chegar no detector. Caso ultrapasse os 120 segundos, o próprio sistema ele já vai indicar lá, dizendo que ele não foi aceito, digamos assim. Calbi de Guzmão, tenho visto câmeras frias com menos 45, como procedemos? Conforme a gente comentou lá durante a apresentação, tá, para câmeras frias de menos 45 teria que utilizar o cabo, o sistema linear de calor. Tá, seria o ADW535, né, que é um detector térmico e termovelocimétrico, tá, ou o cabo sensor Listec, tá, o SEC15 e o SEC20. O cabo sensor Listec, a temperatura opcional do cabo é de até menos 40 graus, tá? Sendo assim, para ambientes que menos 45 ele não poderia ser utilizado, mas o ADW sem problema. O ADW poderia ser utilizado em menos 45 graus sem problemas, tá? E caso essa câmara fria seja de alguma indústria alimentícia, tá? O ADW possui a tubulação de inox, então poderia ser previsto a tubulação de inox. Essa tubulação é uma tubulação de 5 a 6 milímetros, quer dizer, extremamente, digamos assim, o diâmetro estreito, né, da tubulação. É um tubo de inox, digamos assim, de 5 a 6 milímetros, que percorreria todo o ambiente da câmara fria e não teria problema nenhum em trabalhar em ambiente de menos 45 graus. O Darcy pergunta, a tubulação pode ser instalada verticalmente? Sim, não tem problema algum, tá? Pode ser instalado na vertical, principalmente ela é recomendado, tá, caso o pé direito seja elevado. Então se o pé direito for elevado, a tubulação pode ser instalada na vertical, sem problemas, e não teria problema algum em executar essa instalação na vertical. Inclusive em ambientes como o da Macromex, onde tínhamos lá 16 níveis de armazenamento, né, a tubulação do ASD ele pode inclusive acompanhar ali a altura do rack de armazenamento, tá, e sendo instalado ao longo da altura do rack. Tá? Não teria problema nenhum em instalar o equipamento nessas condições. O Vitor Moraes que pergunta, o ADW535 é listado L ou aprovado FM para câmaras frias? O ADW535 ele é aprovado FM, tá? Só preciso confirmar com o fabricante essa questão de ser aprovado câmaras frias, tá? Mas ele é aprovado FM, tá? Não teria problema nenhum em relação a esta aprovação. Conforme eu havia comentado, tá? Se houverem mais algumas dúvidas após o encerramento deste webinar, tá? Sinta a vontade de nos contatar, de nos questionar a respeito inclusive de dúvidas relacionadas ao equipamento ou de algum sistema que tenha uma particularidade. Acredito que eu consegui aqui passar por todas as perguntas aqui que foram feitas aqui pelo chat, tá? Caso tenha ficado alguma pergunta para trás ou caso tenham alguma dúvida
após o encerramento do webinar, né? Conforme eu comentei, se sintam à vontade de nos contatar, né? Os dados de contatos já estão sendo apresentados aí, né? Entrar em contato com a nossa empresa, tá? E a nossa empresa ela vai direcionar, se for uma questão técnica ou se for uma questão comercial, vai estar sendo direcionado, e provavelmente se a dúvida for uma questão técnica, vai acabar vindo nas minhas mãos, e eu estarei contatando aí para poder estar tirando as dúvidas dos sistemas, tá? Uma última pergunta, o Paulo Alves: o treinamento remoto é grátis ou é pago? Estamos analisando aí, mas provavelmente ele vai ser um EAD, né? Sem custo, tá? Que a gente vai fazer um treinamento aí rápido, né? Para apresentação digamos assim, das configurações, do Pipeflow e tudo mais, né? E se quiser um detalhamento, um treinamento, digamos assim, mais completo, pode ser acessado lá o nosso site, treinamentos online lá da Algeu, tá? E com todas as dúvidas e tudo mais, pode ser tirado através do treinamento online da Algeu. O Francisco Canto Neto, né? Qual o contato para perguntas posteriores? Já deve estar aparecendo na tela, tá? Os dados de contato, tá? Então se sintam à vontade de estar aí nos contatando para tirar dúvidas sobre o sistema, tá? Só uma última dúvida aqui que surgiu. O Darcy: é necessária manutenção preventiva? Sim, sempre é necessário. Inclusive a norma NBR 17240 ela preconiza todo um procedimento de manutenção, né? Conforme foi dito no início da apresentação, 100% dos detectores precisam ser testados no período de 1 ano, tá? Isso é uma coisa preconizada pela norma NBR 17240. Então a resposta é sim, é necessário a manutenção preventiva do sistema. Apresentamos os dados de contatos e agradecemos a todos os participantes deste webinar, e contamos com todos em um próximo evento promovido pela Algeu. Um excelente quarta-feira a todos e muito obrigado.